Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um podcast focado em mercado imobiliário, um podcast que vem sempre trazer novas informações aí, principalmente para corretores de imóveis, clientes, investidores, e sempre com o objetivo de deixar sempre muito transparente as informações, colocar na mesa do ponto de vista direto da fonte, né? Porque o mercado imobiliário, Mecabô, ele é muito cheio de especulações, né? Então ele é um mercado que tem um alto valor agregado, ele tem uma escala, ele existe uma recorrência de compras, de aluguel, e é um mercado que ele é alvo sempre de qualquer oscilação econômica, política. E hoje eu estou aqui com o vice-prefeito de Cascavel, Henrique Mecabô, que vai falar um pouquinho aí da importância da gestão pública, a ideia com que ele traz agora nessa nova gestão para tracionar mais ainda a cidade de Cascavel. Também estamos aqui com o Vinícius Bosa, presidente do IPC, que é o Instituto de Planejamento de Cascavel, que é onde sai a matriz de futuro, digamos assim, né? Onde é o norte para onde a gente vai olhar e ver para onde vai essa cidade e acompanhar toda a necessidade de infraestrutura, mobilidade que precisa uma cidade se desenvolver. Então, esse podcast aqui está sendo gravado em agosto de 2025. Vou pedir estar transmitindo para o Instagram Corta, que daqui a pouco nós vamos colocar na íntegra. E vamos explorar bastante temas aqui, principalmente do plano diretor, né? Que é uma dúvida recorrente. Para onde a cidade cresce, como, enfim. Então tem várias situações aí que a população e quem é ligado ao mercado está buscando isso, tem dúvida. Mas eu vou começar aqui com o Mecabô, que é o nosso vice-prefeito, deu a sorte de ser o prefeito atuante no dia do painel imobiliário, né? Fiquei muito feliz com a tua presença lá. O vice-prefeito tem uma agenda, então nós vamos começar com ele, terminando aqui a gente continua com o Vinícius, até lá nós vamos trocando uma ideia aqui, tá bom, Vinícius? Mecabô, seja bem-vindo, obrigado, você é muito solícito desde o primeiro convite lá no painel imobiliário, se colocou à disposição para estar falando ali para aquele público de mais ou menos 700 pessoas ali, colocando a cara no mercado mesmo, a cara a tapa ali, respondendo dúvidas e colocando à disposição do nosso público e do mercado imobiliário. Então, obrigado pela tua presença e tua disponibilidade. Que é isso, Eduardo. Eu que agradeço mais uma oportunidade de falar com o teu público, né, que você, de maneira muito inteligente, integra de maneira bem completa, né, falando em mercado imobiliário. Traz quem constrói, traz quem vende, transmite informação, que são os corretores, traz quem está no mercado de materiais, enfim. Essa junção das informações é o que talvez dê mais segurança para que as pessoas invistam aqui em Cascavel, né? Já que é um mercado, como você falou, que está muito sujeito à especulação, né? E às vezes a falta de informação. Então, o trabalho que nós temos feito, né? Eu, o prefeito Renato Silva, que viemos do empresariado, estarmos próximo do empresário, garantindo que ele tenha boa informação para investir na cidade, sinta confiança, e especificamente por meio do trabalho do Vinícius no IPC, para que ele saiba para onde a cidade vai crescer, quais são os planos de mobilidade, quais são os planos de expansão de parques. Esse trabalho é para que esse mercado fique ainda mais azeitado e para que a gente possa catalisar negócio, né? Cascavel é uma cidade que tem muita riqueza acumulada, uma riqueza, eu diria, muitas vezes até bastante tradicional, que não gosta de correr risco, não gosta de aplicar mercado. Então, as pessoas veem no mercado imobiliário um mecanismo de investimento que é palpável, né? Elas enxergam a cidade crescendo e sabem que podem ser donas de um pedaço disso. Então, levar essa informação para fomentar isso é do nosso total interesse como poder público para garantir que a cidade continue crescendo aí de maneira acelerada. Bom, recentemente você assumiu como o prefeito mais jovem, né, da cidade de Cascavel. Mas antes da gente entrar nessa questão da cidade ainda, como é que é essa tua inspiração para entrar numa prefeitura, ver uma cidade como Cascavel e como você acha, eu vou contribuir com isso dessa forma? Como é que foi essa ideia? Eu nasci e cresci aqui em Cascavel, né, e aos 20 anos fui estudar fora do país com uma bolsa de estudos. Estudei economia, ciência política e fiz um mestrado em economia. E nesse período que eu estava lá fora do país, eu pude trabalhar por um tempinho em Brasília, também durante as minhas férias, e ver de perto que a política tinha um nível técnico muito baixo. E aquilo me deixou provocado a passar a participar desse meio, apesar da minha família não ter tradição eleitoral, né, digamos assim. Então, de início, inclusive, contra a vontade da família, eu me envolvi, fui candidato a deputado federal, isso me deu uma projeção legal estado afora, em especial aqui dentro da cidade, né, e foi essa votação aqui dentro, bem expressiva, eu fiquei em segundo lugar, só atrás do próprio Renato,
que me possibilitou o convite, né, para estar vice-prefeito com a mesma mentalidade que eu já carregava no setor privado. Antes de ser candidato, eu fui sócio-diretor da startup A Prova Digital, que atua inclusive aqui em Cascavel, né, digitalizando, desburocratizando, automatizando o serviço público, facilitando a vida do servidor, que passa a ter mais qualidade de vida no trabalho, mas em especial agilizando a entrega de serviço público para o cidadão, que está na ponta, às vezes, tradicionalmente encarando filas burocráticas aí de muita papelada, né, e o digital vem para facilitar isso. Então, essa mesma mentalidade de agilizar processos, de trazer um pouco da agilidade da gestão privada para o setor público, é o que eu carrego hoje ao lado do Renato, que dispensa apresentações, né? É um empresário super experimentado, bem consolidado aqui na cidade. Então, a vontade é essa, né? De, em certo sentido, trazer o Brasil, trazer o serviço público para o século XXI. As pessoas muitas vezes não entendem por que o serviço público é tão moroso, né? Como é que elas usam um banco só para o aplicativo no celular, assistem seriados na hora que querem para o aplicativo no celular na televisão, mas no serviço público encontram barreiras de papelada, né? Modernizar o serviço público é o que pode, de fato, transformar o Brasil em outro Brasil, né? E quando eu voltei de fora, muita gente perguntava se eu não queria ficar em outro país. Eu quero viver em outro país que a gente constrói por meio da política aqui dentro, né? Acho que a política é uma grande ferramenta de transformação, de melhora na vida das pessoas, se ela for bem usada por bons gestores preparados. Tenho buscado me preparar para isso, né, e fazer por merecer a oportunidade ao lado de pessoas como o Vinícius, que vem também com essa mentalidade privada dentro do serviço público, levando os servidores com ele para cuidar, em especial, de quem mais precisa lá na ponta. Legal que, olhando assim para o teu perfil, é um perfil jovem e inovador, né? Vem da área de inovação, da área de tecnologia. Aí pega um cara novo também que tem experiência já em construção dentro do mercado imobiliário. Então parece que é uma junção muito boa. Dois caras jovens com experiência e querendo tracionar com velocidade esse mecanismo imobiliário. Vinícius Bosa, presidente do... Foi uma surpresa para você assumir a presidência do IPC? Como é que foi? Certeza, né? Eu estava lá na Covel, bem tranquilo, né? Aí partiu o convite do nosso prefeito Renato Silva, junto com o Henrique. Um grande desafio, né? Um grande desafio pela frente. Mas acredito que faz 30 dias já que eu estou nomeado, né? Acredito que a gente já começou a fazer um grande trabalho e vai mudar muita coisa para dentro de Cascavel, né? Todas essas mudanças, todas essas alterações que tem dentro do IPC refletem, né, na comunidade como um todo. Reflete na cidade, reflete para os corretores de imóveis, reflete para as loteadoras, para os construtores. Então a gente consegue traçar assim algo mais novo na cidade, mais moderno, com toda essa visão aí de mudanças que o Renato e o Mecabot têm. Você falou que está 30 dias, mas você já está muito mais tempo nos bastidores ali trabalhando, então a tua experiência já vem de bem mais tempo, né? Eu me formei em 2010 aqui no Oeste, aqui em Cascavel, então nós estamos aí já com quase 15 anos de formado, já estamos velhos, já estamos calejados, né? O Mecabot é mais novo que eu, mas não é muito, né, também, né? Mas a gente tem muito a aprender também, né? Mas eu acredito que eu tenho uma grande experiência como construtor, como engenheiro, já passei bastante do outro lado, né? Estava na parte de aprovar o projeto, agora nós estamos aprovando, né? Então eu entendo bem a questão dos construtores, a dor de quem busca a dor de quem busca, né? As pessoas, nesse primeiro mês aí, eu tive, né, entendendo um pouquinho do outro lado também, né? O volume de processos é muito grande, Cascavel é uma cidade que está crescendo demais, crescendo muito. Então, nós temos um volume de loteamentos sendo aprovado em Cascavel hoje em torno de 55 loteamentos. Então, é loucura a gente conseguir dar demanda para tudo isso aí. Então, por isso que o nosso prefeito Renato Silva, junto com o Henrique, está mobilizando também a contratação de novos funcionários, dando uma estrutura maior para a gente trazer ainda mais agilidade para quem empreende, né? Quando você protocola o projeto no outro dia a pessoa já quer estar com o projeto aprovado para fazer a coisa andar. Acho que Cascavel cresceu muito nesses últimos 8 anos no mandato do nosso ex-prefeito Paranhos, por conta disso, por conta dessa agilidade no poder público. Para você ter ideia, hoje Cascavel demora para você aprovar um loteamento em torno de 1 ano. Hoje um alvará de construção sai na hora, né, através do nosso sistema. Então, isso daí ajuda muito quem empreende, né? Às vezes a pessoa não fica travada ali por conta de uma licença, por conta de um alvará de construção. Então, isso daí fomenta muito a nossa economia. Nesse 1 mês de IPC, percebi que tem muita gente de fora vindo para Cascavel, empreender aqui em Cascavel, porque sabe que as coisas aqui funcionam, tem agilidade. Mecabot, olhando para esse cenário de crescimento, tanto de loteamento,
a pergunta sempre vem nesse mercado, é inevitável. Tem gente para comprar tudo isso? Tem gente para morar nessa cidade? A demanda de pessoas é maior do que a oferta hoje? Olha, o Paraná hoje está entre os 5 estados do Brasil que, num intervalo aí de 5 anos, mais recebeu novas pessoas, né? Tem um fluxo migratório muito positivo. Santa Catarina, aqui perto da gente, é o estado que se destaca nessa questão, mas o Paraná também muito forte, né? Então, nós acreditamos que sim, porque aqui em Cascavel, coisas que faltam em outros lugares do Brasil sobram, e em especial eu rotularia aqui as vagas de emprego. Né? Nós temos todos os dias, em média, mais de 1.300 vagas abertas na Agência do Trabalhador e muita gente vem a Cascavel buscando, né, uma nova oportunidade de se recolocar. A gente está vendo que o oeste do Paraná, parte de Santa Catarina, são quase que uma nova São Paulo capital ali, né? As pessoas descem do norte, do nordeste buscando oportunidade aqui. Claro que muito desse público que vem é inicialmente de baixa renda, então ele vem em busca, inclusive, de habitação social, né, que é o trabalho que o Vinícius fazia antes na Coavel. Mas há espaço também para investidores que vêm para cá. Felizmente, hoje, com o nosso aeroporto sendo o melhor aeroporto regional do Brasil, isso facilita que gestores de grandes empresas que anteriormente ficavam só em capitais optem por residir em Cascavel, por trazer filiais para cá. Então, a gente está bem animado com esse movimento, né, e experimentando como dar agilidade para suprir esse tipo de demanda construtiva. Então, lá no IPC, o Vinícius até pode comentar um pouco mais, mas sei que eles já estão bem avançados no estudo para uso de inteligência artificial, né, para análise automática de projetos. Então, é bem interessante potencializar o trabalho do servidor nesse sentido. Né? Ele pode só dar um ok em algo que a máquina já analisou e é só dessa maneira que a gente vai conseguir suprir a demanda que existe hoje em Cascavel. Porque realmente muita gente protocola projeto, quer construir. Nós temos um número muito grande de empreendimentos verticais na cidade que não se vê muito nem em cidades comparáveis da região. Então, para sustentar isso, o poder público tem que amparar quem chega, né? Tem que dar vazão. Felizmente, o setor produtivo tem sido parceiro de Cascavel ao longo das décadas. Né? Nós tivemos grandes demandas que foram resolvidas porque a Associação Comercial, por exemplo, Sindicato Rural, Sociedade Rural, deram as mãos para o poder público e agilizaram processos que o poder público não daria conta por si só. Pegando, por exemplo, o desbloqueio daquele gargalo histórico ali do Trevo Cataratas. Se não fosse a Associação Comercial ter topado bancar o projeto de engenharia para daí a gente pleitear o recurso que vinha ali de verba recuperada pela Lava Jato, esse dinheiro teria ido para algum outro ponto do Estado. Então, essa parceria do público com o privado, essa interlocução direta, a nossa presença aqui para falar diretamente com os corretores, a nossa presença constante em eventos do empresariado é mais do que simbólico, né? Não é só um gesto de carinho e de atenção. É, de fato, o fortalecimento de uma parceria que é o que sustenta a cidade. Nós, no poder público, não é segredo para ninguém, dependemos dos impostos que as pessoas pagam aqui, né, para cuidar de quem mais precisa. Então, quando o Vinícius fala que lá no Instituto de Planejamento, que tem essa missão de pensar uma Cascavel de longo prazo, para daqui 30, 40 anos, ele precisa de mais funcionários, é mais recurso público que a Prefeitura estará contratando, usando o dinheiro que é de todos nós. Isso só é sustentável sem que nós aumentemos as tarifas, as taxas, se nós aumentarmos a riqueza que é gerada aqui em Cascavel, porque daí o pedaço do poder público fica maior também. Né? A fatia continua na mesma proporção, mas o bolo está crescendo para todo mundo. Por isso que a gente sempre tem essa posição de amparo, de propagandear, vender a nossa cidade com todos os potenciais que ela tem para que, de fato, cada vez mais gente venha para cá. Cascavel hoje já está muito além do agronegócio, né? As pessoas vêm para cá hoje para inovação, para saúde, a gente pode falar um pouco mais disso, e isso é muito interessante, ver que cada vez mais nossa economia se diversifica e esse bolo todo vai crescendo. Tá, e uma pergunta que... Eu gosto de fazer pergunta que, de repente, quem está assistindo faria. Daqui a pouco nós vamos estratificar um pouco, decupar um pouco mais o plano diretor, mas como é que está a saúde financeira de Cascavel? Né? Porque é uma pergunta recorrente aí nos bastidores. E tá, mas está com um monte de ideia de viaduto, e acesso, e mobilidade, hospital, mas e dinheiro para tudo isso? Como é que está essa situação hoje? Olha, nisso o Paraná também está num momento diferenciado, né? Cascavel é uma cidade que arrecada muito por si só, né? Consegue ficar de pé com as próprias pernas, digamos assim, que não é a realidade de municípios menores que dependem diretamente de repasse de governo federal e estadual. Então, além de Cascavel ter essa arrecadação muito robusta, o governo do estado hoje, né, do governador Ratinho Júnior, está com um caixa muito cheio, dado, por exemplo, a privatização da Copel, e ultimamente o que tem sido a dificuldade dos municípios é alimentar o governo do estado de projetos
numa velocidade para que ele use esse recurso. Então, isso também passa pelo Instituto de Planejamento, né, do Vinícius, por isso essa imposição dele, né, essa impressão de um novo ritmo de agilidade no desenho dos projetos de engenharia para a gente poder buscar esse recurso que está lá em Curitiba. Né? Tradicionalmente, nós pagamos uma carga pesadíssima de impostos, todo mundo aqui vive isso. Muito disso vai para Brasília, pouco volta para o Paraná e menos ainda para o município. E nós estamos num momento agora diferenciado, onde muito desse recurso está voltando. Nós precisamos ter o projeto em mão. Então, ter esses nortes de longo prazo que o Instituto de Planejamento de Cascavel tem, permite que nós desenhamos projetos de engenharia para direcionar o crescimento da cidade, pleiteando recurso, né, que é nosso, mas que volta do governo do estado. Então, é um momento muito feliz para a cidade. Né? A saúde financeira do município por si só vai bem e nós ainda temos esse bônus de poder ficar trazendo recursos de Curitiba para cá. Você diria que Cascavel hoje estaria, na sua história, no melhor momento? Olha, eu acredito que no melhor momento, porque essa aliança tão estreita com o governo do estado e o governo do estado com o caixa tão cheio, eu acho que não ocorreu antes na história. E aí vem um cara ali que agora tem que fazer um monte de projeto para usar essa grana. Isso mesmo. E tem bastante lá. Tem dinheiro sobrando no caixa do estado, então a gente precisa. Não, só tem notícia boa, que tem dinheiro no estado, a prefeitura tem a relação boa com o estado e o plano diretor está forrado de novos projetos. Hoje nós estamos com em torno de 100 projetos em andamento dentro do nosso instituto, sabe? E isso envolve ruas, viadutos, recapes, novas escolas, novos CMEs, toda a parte da infraestrutura do município, né? As maiores secretarias são saúde e educação, então esses recursos aí vai boa parte para isso e além disso também a nossa manutenção viária, né? Hoje nós temos aí programado para fazer novas trincheiras, acredito que a BR-277 e a BR de Toledo, são dois gargalos que nós temos bastante, porque vamos dizer, isso aí são barreiras, né, que acabam sendo criadas, né, uma barreira física que são criadas. E para a gente fazer a região sul crescer da cidade, nós temos que dar lá o acesso para essas pessoas de forma facilitada e de forma segura, né? Nós temos um grande problema hoje em Cascavel, né, há muitos anos, que até hoje não foi resolvido, que é o trevo ali da Churrascaria Portal, né? Hoje o nosso prefeito já deu a missão para a gente já concluiu o projeto da trincheira do Cascavel Velho, que é um projeto aí que vai custar... ali no lago. Ali no lago. Então, essa daí vai dar uma nova vazão para o fluxo de carros da região sul. Então, a região do Cascavel Velho hoje está estagnada de crescimento por conta disso, né? Por conta que as pessoas não conseguem ultrapassar essa barreira. Então, um projeto de engenharia vai mudar toda essa região. Então, nós estamos elaborando todos esses projetos para que a gente Cascavel funcione melhor. Esse dia eu até estava com o Doug, da UI Incorporadora, ele está com um projeto espetacular, gigantesco ali do lado atrás da Petrocom ali, né? Isso, ali nós estamos hoje concluindo o viaduto do 14 de novembro, né? Trincheira ali, a gente deu uma vazão ali, essa obra deve ser entregue nos próximos dias, né, Henrique? E agora nós estamos também com um projeto da Avenida das Torres na região sul, que parte lá do Guarujá, ligando até o 14 de novembro, que passa pela essa área do Doug aí também, né? A família Scanagato, e até chegar no Santa Felicidade. Então, nós criamos aí com o plano diretor passado o centro de bairros. Então, qual que é a ideia? É que as pessoas possam morar, né, próximo ao trabalho delas, gastar o dinheiro no próprio bairro, né, fortalecer o comércio local. Dessa forma, as pessoas não precisam usar o carro para tudo, né? Então, as pessoas conseguem fazer ali, ir no mercado, trabalhar e morar no mesmo local. Não precisa fazer esse deslocamento tão grande que acaba tirando muito a qualidade de vida das pessoas, até o próprio tempo, né, das pessoas. Hoje, Cascavel, graças a Deus, né, a gente consegue atravessar a cidade aí em 15 minutos, você consegue cruzar Cascavel inteira. Muito diferente da realidade de São Paulo, por exemplo, que a pessoa demora 2 horas para ir trabalhar e 2 horas para voltar. Então, boa parte do dia a dia da pessoa, a pessoa passa dentro do ônibus. Então, acredito que Cascavel vem muita gente também por conta desse fator. Ô, Mecabo, uma das coisas assim, que a gente sempre observa no mercado imobiliário, e foi nítido, a questão da segurança, ela é um fator determinante para uma valorização imobiliária de um bairro. E eu sempre olhei assim, aquele bairro é seguro, o imóvel vai valorizar, se não é, não vai. E como é que hoje sai um pouquinho do IPC, a questão de segurança, embora planejado,
Como é que a prefeitura olha isso hoje, dentro desse tema segurança? Porque Cascavel é uma cidade segura hoje. Hoje sai. É muito tranquilo, assim, né? Você vê alguns crimes, mas não é caixa forte estourando, né? Então, assim, carro forte sendo roubado, você não vê esse tipo de crime aqui, né? Como é que você entrou agora na prefeitura e como é que você já observa isso? Cascavel tem uma força muito importante que é a guarda municipal bastante empoderada, né? Nem todo município tem uma guarda municipal. Tradicionalmente, os municípios alegam, inclusive, que segurança pública é responsabilidade do governo do estado. Mas numa cidade com o tamanho da nossa, é impossível só jogar essa responsabilidade para cima, né? Então, a nossa Guarda Civil Patrimonial, já mais antiga, e a Guarda Municipal de Cascavel, elas têm bons equipamentos, eu diria assim. A Guarda Municipal ronda a cidade de maneira ostensiva, inclusive, e muitas vezes chega antes nas ocorrências do que a própria Polícia Militar, que é uma força irmã ali, elas trabalham juntas. Nós, no começo do ano, estávamos bem preocupados com a questão das pessoas em situação de rua, né, porque Eu ia chegar nesse tema. elas muitas vezes tinham passado criminal, elas todas andavam armadas, no mínimo com uma faca, né? Foram recolhidos aí milhares de artefatos potencialmente perigosos, né, com essas pessoas ao longo das operações blindagem no começo do ano, e muitas dessas pessoas estavam em estado de necessidade de ajuda, de receber um banho, receber alimentação e ir para a reabilitação química, né, direcionadas pela Secretaria de Cidadania e Política sobre Drogas. Então, esse trabalho foi muito bem feito, nós diminuímos, né, o número de pessoas em situação de rua em Cascavel mapeadas para metade, arredondando, né, mas... Claro, é um desafio constante, é uma dor do crescimento da nossa cidade. Como é uma cidade onde abundam oportunidades, nós temos para onde direcionar essas pessoas, dado que elas queiram sair da rua. E, como você bem disse, Eduardo, tanto é impressionante, sim, tanto é raro que ocorram crimes aqui, que quando ocorrem esses crimes, a notícia é escandalosa para nós, né? O cascavelense não aceita isso porque é pouco habitual. Claro que tem muito de sentimento e de imagem. Então, quando existem muitas pessoas em situação de rua, como acontece um crime trágico, bárbaro, como aquele lá da Rua Manaus, né? A gente Que é fica com uma... é um crime, mas... Claro, pontual. Mas nós ficamos com uma sensação de insegurança, as pessoas começam a circular menos pela cidade. Então, nós da gestão temos que olhar, claro, para o macro, para os números. A gente ficou muito satisfeito de ver que o número de homicídios, por exemplo, em Cascavel, em relação ao mesmo período do ano passado, 2024, está 50% menor esse ano, né? Então, o trabalho que vem sendo bem feito. E, claro, a gente nunca quer que esse tipo de coisa escandalosa se repita, mas olhando para o macro, a gente vê que é uma cidade que cada vez tem sua segurança melhorada, né? Dado que poderia estar numa situação pior, porque nós estamos num entroncamento logístico muito relevante, né? Isso é uma grande vocação para nós, falando em termos de negócio, né? De ter centros de distribuição, de ter hubs logísticos, enfim, mas é também algo que nos sinaliza que muito do crime do Brasil, do tráfico do Brasil, poderia passar por aqui. Se nós não tivéssemos uma polícia militar, né, tão presente, agora o BPFROM, recém-inaugurado, né, que é uma obra também da própria prefeitura, né, o Batalhão de Fronteira, se não tivéssemos a Guarda Municipal empoderada e respaldada na rua com esse poder de polícia de fato. Então, diferente talvez de outros governos Brasil afora, nós buscamos sempre empoderar e ampliar o efetivo da nossa guarda para garantir que Cascavel fique segura sem jogar a responsabilidade para outro, né? Não adianta falar, isso é culpa do governo federal ou é culpa do governador. Tem que resolver. Né? Que no papel seja. O cascavelense vive no município, vive em Cascavel, é aqui que a gente tem que cuidar das pessoas. Porque eu te pergunto da segurança, porque, como eu falei assim, é crime pontual, é uma fatalidade, né? Ninguém quer que aconteça, mas não dá para controlar tudo, evidentemente, mas realmente ainda é uma cidade extremamente segura, né? E eu te pergunto a pergunta de segurança porque é a dor de toda a cidade. Vai crescer, vai vir gente de fora, tem algumas cidades aí que colocam o povo no ônibus e devolve. E eu estava na barbearia, o rapaz lá falou assim, olha, eu moro lá na região norte, e depois que veio esse helicóptero da polícia, virou uma paz aquele lugar. Então, você tem uma região aí que ela tinha um certo... Como é que eu vou dizer? Um certo... estigma, assim, um estigma assim, de violência, e um helicóptero mudou bastante já a realidade, né? Isso tem a ver também com esse BPFROM, com o reforço do patrulhamento aéreo? Como é que é? Sem dúvida. Isso tem a ver com esse momento do governo do estado, né? Que tem recursos para fortalecer a polícia e para melhor ajudar a Cascavel, né? Se não me engano,
somos nós e a capital que tem hoje o serviço do helicóptero Falcão, né? Então, isso inibe, né, o crime, afasta ele de Cascavel. É claro que muito desse controle dá para se fazer também por planejamento. E o que é interessante é que, assim, numa cidade desse tamanho, seria muito difícil o prefeito, o vice, o time de secretariado pensarem de maneira central o que tem que acontecer com a cidade. Muitas vezes o exemplo vem de maneira orgânica, né? Então, quando a gente pensa nesses centros de bairros, nesse acesso a tudo em 15 minutos, a própria região norte é um excelente exemplo, né? Que surgiu de maneira orgânica, que funciona muito bem. Porque hoje, lá na região norte, nós temos, às vezes, cadeias de lanchonetes, de supermercados, enfim, que não temos em outros pontos da cidade. Né? Uma região que quase é uma cidade própria, né? Uma outra cidade, uma outra Cascavel dentro de Cascavel. Então, nós emularmos isso agora em outras regiões da cidade, pegando a região sul, por exemplo. Né? Essa barreira logística de acesso tanto travou aquela região que eles não tinham nem agência bancária. Agora que o Sicredi vai, como cooperativa, né, levar uma unidade para lá. Então, garantir que todas as regiões da cidade se sustentem por si só é uma missão, né, que nós temos, que tem que ser planejada pelo IPC, exatamente para que não ocorra em São Paulo um isolamento das regiões mais periféricas da cidade, que daí se perpetra a violência, enfim, e uma dependência do centro, porque isso daqui 20, 30 anos vai ser inviável. Cascavel vai ser uma cidade muito grande, né? Nós temos uma área de potencial de crescimento do município muito maior, por exemplo, do Curitiba, se não me engano, 5 vezes a área que eles têm. Então, conforme as outras cidades vão encontrando teto de crescimento e vão conurbando com cidades vizinhas, como vai ser o caso de Maringá em breve. Chega na fronteira, coisa que aqui chega na fronteira, Cascavel ainda está muito longe. Então, Cascavel ainda vai crescer muito, e se nós não dermos autonomia para cada região da cidade, a gente pode meio que segregar, né, as regiões mais periféricas, e daí nisso começa a fortalecer a insegurança, começa a enfraquecer as oportunidades de emprego. É o que a gente não quer que aconteça aqui, dá para pensar nisso desde já. Então tá. Eu estou explorando um pouquinho mais o Mecabol aqui, que ele vai ter que sair. Vou sugar dele aqui, daí depois nós vamos passar para o Vini, que é um pouco mais técnico no nosso papo, porque chegou umas perguntas aqui, meu amigo, você vai se preparando aí. Vamos lá. Junto com segurança, também essa questão de depender menos do centro, envolve muito também a questão de hospital. Né? E é o gargalo de toda a cidade, do tamanho de Cascavel também. E essa área de saúde, como que a prefeitura está olhando para isso hoje? Olha, Cascavel, de novo, é abençoada nesse sentido, né? Porque se planejou ao longo do tempo e hoje tem 100% de cobertura na atenção básica à saúde, né? Então, toda a vizinhança, todo o bairro tem uma unidade próxima de referência, que não é o caso da maior parte das cidades. Claro que dá muito para melhorar, né? É um dos temas sobre o qual as pessoas mais me abordam. Então, eu estou sempre recebendo mensagem nas redes sociais de uma reclamação pontual, de mau atendimento em uma ou outra unidade, nas nossas UPAs. Mas Cascavel, ainda assim, nisso é diferenciada, né? Porque tem aí uma rede hospitalar grande, né? Olhando aí para Dr. Lima, para São Lucas, para o próprio HU, para o nosso hospital municipal, que é o antigo Santa Catarina, né, que passou depois por uma repaginação como Hospital Municipal de Retaguarda, e que aí nos próximos meses vai ter inaugurado uma nova ala ortopédica que deve atender 24 horas. Então, Cascavel vem crescendo também nesse sentido, né? Existem projetos também para o hospital, por exemplo, lá na região norte, né? Apesar de Santa Catarina já ser bem próximo, porque a área disponível para isso. Ontem, inclusive, na Câmara de Vereadores retomaram essa discussão de uma união das nossas forças políticas para mais leitos aqui, e nós ainda assim estamos numa situação muito positiva. Né? Não é perfeita, claro, é difícil para o poder público. A saúde público. dificilmente vai estar 100% resolvida. Pois nunca, né? As pessoas, nós mesmos sempre temos problemas de saúde, e conforme a população cresce, isso se intensifica, mas o nosso bom atendimento de saúde... Diminui bastante horário de jogo e domingo, né? Pois é. E aumenta bastante na segunda-feira. Segunda-feira é o dia do atestado. Dia do atestado. Mas é curioso que, claro, às vezes a gente se frustra, né? Porque a gente quer entregar o melhor para a população e fica achando que está num cenário fantasmagórico aqui. E, recentemente eu estive em Foz do Iguaçu, e lá eles não sabem o que fazer e querem entender o que Cascavel fez para dar certo, porque inclusive Foz tem que atender os estrangeiros, né? Então é uma conta que nunca fecha, porque lá a conta da saúde é municipal, o hospital é municipal, e parece que quem mais usam são os estrangeiros que vêm do Paraguai, da Argentina, e isso... Lá é mais defasado no sistema de saúde universal, eles são obrigados a atender. Então, claro, a gente pede nesse sentido paciência para a população, de que nós estamos avançando, né, de maneira construtiva com essa nova ala ortopédica, por exemplo, do nosso hospital municipal, que passa a funcionar a partir disso 24 horas. Estamos trabalhando sim para melhorar, mas a nível de
comparação com o resto do Brasil, Cascavel também nisso está muito forte. Que às vezes falta uma referência, né? Então, é bom ou ruim, depende com o que você compara, né? Então, as pessoas às vezes não percebem que está bom porque não vivenciou o péssimo, o ruim, né? Então, é o normal. Então, geralmente a pessoa que está doente, está na fila, realmente ela fica... Nós temos um projeto novo também, né, Henrique, que é a Policlínica, né? É um recurso do governo federal, o PAC, e essa obra só está faltando agora o laudo ambiental. Essa obra deve iniciar em torno aí de 6 meses, já deve estar iniciada. Ela vai ficar ali na rua José de Sá Cavalcante. Essa policlínica será feita justamente para entre o Tropical e o Cancele, ali próximo a Jorge Lacerda, ali, aquela uma rua abertura nova. Essa policlínica ela vai ser utilizada principalmente para questões de exames. Hoje, um dos nossos gargalos na saúde é a questão de exames, né? As pessoas têm um encaminhamento médico, mas têm a dificuldade de fazer exame. Então, essa policlínica aí, ela vai ser voltada mais ao diagnóstico. Tá. E o Mecabô, pelo que eu percebi, você é sola de sapato e ouvido, né? E boa memória. Nossa Senhora! Isso não precisa nem falar. Você roda bastante a cidade, até o dia do evento lá. Você chegou lá, tô vindo de obra aqui, tava na rua rodando e você tem uma sensibilidade de ouvir a demanda da rua e aí você joga na conta dele? Como é que é? Ah, sim, eu vou ouvindo a demanda e vou repassando a bola para resolução. Eu rodo bastante a cidade mesmo, também é característica do Renato, né? De não se encastelar no gabinete, porque as pessoas se sentem mais confortáveis para compartilhar as dores delas no lugar que é confortável para elas, né? Então, normalmente isso é próximo de casa. Então, se nós ficamos lá no gabinete, a gente acaba, de certa maneira, até blindado, né, pela burocracia e as pessoas não conseguem chegar até nós para levar os problemas. Hoje, com as redes sociais, né, com o meio digital e com essa nossa proximidade, presença em eventos em todos os bairros, comunidades, nos distritos também, a gente consegue ficar mais próximo do termômetro de onde estão os problemas da cidade, né, e saber destinar eles para o nosso time de secretariado para resolver. O time de secretariado não é porque o Vinícius está aqui, mas é muito, muito bom, né? Nós mantivemos metade do secretariado que já vinha trabalhando com o Renato e com o Paranhos e renovamos, oxigenamos metade do time, trazendo em especial da iniciativa privada, gente com mestrado, gente que tem histórico na associação comercial, para ter realmente essa visão de setor produtivo, né? Já que o setor produtivo é quem nos ampara. Hoje, Cascavel, para além do agronegócio, tem um setor de saúde muito forte, né? Não só o público, mas o privado. Olhando para a oncologia, nós somos referência com pelo menos 3 centros que atraem gente do Brasil inteiro para atendimento. Hoje, Cascavel tem clínicas de fisioterapia, por exemplo, que são redes que se originaram aqui e hoje atendem no Paraguai, nos Estados Unidos, tem franquia em todos os estados do Brasil. Então, é uma cidade que está virando referência para muita coisa para além do agronegócio, está agregando muito valor aqui. E por essa posição geográfica abençoada, deve ser um dos próximos grandes hubs logísticos do Brasil, né? Porque em breve nós teremos rodovias duplicadas aí por meio do norte do estado chegando a São Paulo, por meio de Foz chegando a todo o Mercosul e, claro, descendo pela 277, que a gente espera que se duplique quanto antes, chegando até o Porto de Paranaguá. Por meio do projeto da Nova Ferroeste, a gente consegue escoar a produção por meio de Cascavel do Mato Grosso do Sul, do oeste de Santa Catarina, e ainda temos um aeroporto que é referência, que com estudos em breve deve se avançar aí até para falar em transporte de cargas. Então Cascavel vira esse centro econômico do país, né, trazendo aí o Mercosul, trazendo o resto da região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o agro tão forte do Mato Grosso do Sul, levando para São Paulo e para Paranaguá. É uma força assim de circulação de riqueza que poucas outras cidades têm, e isso, para além, claro, da coragem do nosso setor produtivo que busca construir isso, tem um trabalho de planejamento público, né, para que a logística seja fluida, e tem uma bênção geográfica, né? Cascavel está num ponto privilegiado do Brasil. Eu vou até fazer até um comentário que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um, depois eu faço outro, que é, para nossa sorte também, nós estamos numa região onde nossas vizinhas cidades, que também são ricas, né? Nós não temos vizinhos pobres, digamos assim, né? Então isso já contribui para não sobrecarregar a cidade em termos de serviço de saúde, por exemplo. Sem dúvida. Nós temos municípios parceiros, né, e cada vez mais vem se criando essa cultura de entendimento de região oeste, né? Cascavel tem uma responsabilidade para com todas as outras cidades aqui da região, por ser a maior, e porque quando nós temos demandas infraestruturais, é Cascavel que tem que ir lá pleitear junto ao governo do estado, né? Seria às vezes difícil para Cafelândia, sozinha, ou Nova Aurora, ir lá fazer um pedido estrutural muito grande, mas Cascavel nisso pode ajudar. Agora, independente disso, as outras cidades aqui
também tem uma força econômica muito grande. A região oeste, das 10 maiores cooperativas do Brasil, tem 4. Aqui na nossa região, né, no raio aí de 200 quilômetros. Então, isso impressiona bastante porque, de fato, as cidades vizinhas não ficam dependendo de Cascavel. Elas crescem e Cascavel cresce junto. Né? Quando o agro em Cafelândia vai bem, isso passa para o Cascavel para ser escoado. Então, tem essa visão de ganha-ganha, né, de crescimento conjunto aí de uma região toda. Queria fazer um comentário. Calma lá, Vinícius. Já vamos chegar lá, mas eu queria dizer o seguinte. Quando você está rodando os bairros, conversando com as pessoas, conversando com o empresário ali, eu imagino que muitas solicitações que eles vão te fazer, na verdade já foi pensado. Falta comunicação. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começou a falar do evento do painel imobiliário, eu comecei a entender o plano diretor. Eu que estou dentro desse mercado, tem muita coisa ali que eu nem imaginava, e eu andava, falei, cara, não é possível que não pensaram nisso. Poxa, mas tinha que arrumar isso aqui, tinha que arrumar aquilo lá. Então, aí eu faço o contraponto com a imprensa, agora eu dou um puxão de orelha na imprensa, não perguntam, não investigam, não questionam o que está sendo feito para melhoria. E eu acho que falta esse espaço, isso não é nem uma pergunta, é uma colocação que eu estou fazendo aqui, que eu acho que é importante a imprensa começar a contribuir com o plano diretor, dizendo para onde essa cidade está indo, porque muitas das reclamações das pessoas poderiam estar sendo evitadas, muito do descontentamento com algumas situações pontuais, só por falta da informação não ter chegado até a população. Então, fica aqui meu apelo para a imprensa colaborar na divulgação dessas pesquisas, porque eu sei que vocês contratam pesquisas de longo prazo, mapeamento, ponto quente, ponto frio, e além do teu ouvido estar na rua, né? E trazendo ali, eu tenho certeza que 80% do teu tempo você passa dizendo, isso já foi pensado, isso já foi feito, não é isso? Não é isso que acontece? Felizmente, muitas vezes sim, né? O time da prefeitura é muito bom e nós temos a oportunidade de fazer uma gestão de continuidade, né? O Renato já era vice do Paranhos e vira prefeito e me convida para ser vice. Então, isso facilita muito que a gente não fique interrompendo programas que vieram de outros governos, né? Porque, tradicionalmente, quando entra um novo prefeito, ele quer descontinuar tudo que o anterior fez, falar que era tudo ruim e que as ideias dele, a partir daqui, são as melhores. Como nós temos uma situação de manutenção de boa parte do time, de continuidade de governo, a gente consegue mapear o que já está planejado e normalmente responder exatamente isso. Isso já está planejado, inclusive peço desculpa por não ter comunicado tão bem, né? As pessoas muitas vezes pedem serviço que a prefeitura já tem e muitas vezes o que as pessoas não entendem é que o serviço público é também um serviço, né? Então, tirando alguns casos emergenciais, ele tem que ser solicitado, né? A prefeitura, eu acredito, tem que comunicar cada vez melhor e talvez de maneira cada vez mais digital como a população solicita e avisa das demandas, né? Por exemplo, uma poda de árvore, como que ela avisa de um buraco que ela viu na rua, para nos ajudar, de fato, a cuidar da cidade. O que nós temos tentado imprimir junto ao time de secretariado, porque é uma visão que o Renato tem, é que nós somos parte do município, né? Nós participamos da gestão, o cidadão também, nos dando alerta, nos avisando, porque quem participa, cuida, né? Quem se sente dono, quem acha, eu pago imposto e a prefeitura tem a obrigação de me dar esse serviço sem que eu avise que eu estou precisando. A pessoa que se sente dono nesse sentido... Como é que vai adivinhar que abriu um buraco? E quem sente dono só usa, né? Só gasta. Agora, quem se sente parte, participa, tem esse sentimento de pertencimento, de amor, de cuidado. É isso que a gente imprime dentro da gestão para que reverbere também na sociedade. Bom, para te liberar, eu quero fazer duas colocações aqui. Primeiro, eu já quero deixar um convite aqui para os eventos que a gente for estar trabalhando no mercado imobiliário. Abrir o espaço para que você venha trazer essas atualizações de dentro da prefeitura, que eu acho que é importante. Acho que o corretor de imóveis, talvez ele seja um dos mais importantes canais de comunicação com o público final, né? Porque ele conversa com muita gente toda semana, todos os dias. Então, já deixar o espaço aberto aqui para quando precisar, pode estar utilizando. E dizer aí tuas considerações aí para esse nosso público que está nos acompanhando. Eu estou aliviado que eu vou sair na parte técnica da entrevista, né? Deixa a parte difícil para o Vinícius. Eu te poupei. Mas quero agradecer a abertura desde o painel, né? Que eu pude participar estando prefeito. Quando eu fui ali uma jovem da história, ali também estava acompanhado pelo Vinícius. Então, estou muito feliz com essa missão, né, de cuidado com a cidade. Claro que ela é desgastante, ela é cansativa fisicamente falando, mas é uma oportunidade ímpar de conhecer a cidade cada vez melhor, cada vez mais por dentro, porque todas as portas se abrem, né? Desde a casa de uma pessoa super simples em qualquer bairro, desde a porta de qualquer empresa que quer que o poder público conheça por dentro para saber como ajudar. Eu sigo à disposição, não só
dos corretores, do mercado imobiliário mais amplo, mas de toda a população de Cascavel. E quando eu não souber as respostas, daí eu jogo a bola para o Vinícius, que está aqui para me ajudar. Não, realmente, eu deixei a parte mais técnica, justamente eu queria uma visão macro tua da cidade. E com o Vinícius, claro, agora a gente vai entrar na questão mais técnica, que é uma segunda parte aí do nosso podcast. Fábio, vou pedir só para você dar um cortezinho lá para a gente movimentar as cadeiras aqui. Bom, então, retomando aqui, agora que o Mecabô já foi para os compromissos dele, agora estamos aqui com o Vinícius Bose, presidente do Instituto de Planejamento Cascavel. E aqui nós vamos entrar num papo um pouco mais técnico aqui, que é do interesse da grande maioria aí dos corretores imobiliários e quem é do setor de construção, mercado imobiliário de modo geral. Vinícius, em poucas palavras, o que é esse plano diretor? E como ele é revisado e como que ele é melhorado? Assim, o que define o plano diretor, né? Nós temos lá o instrumento do Código de Obras. O que define o Código de Obras? O Código de Obras define o percentual que você pode ocupar do solo, o que você pode construir no local. Então, você tem todos os parâmetros do lote já subdividido. Vamos dizer, você compra um terreno lá no Tropical. Lá o coeficiente de aproveitamento é 2. Então, se você compra um terreno de 300 metros quadrados, você pode construir 600 metros quadrados no terreno. Então, essa parte é dentro do Código de Obras. Então, é para emitir alvará de construção, para você construir um prédio. Essa é a parte que define do Código de Obras. E a Lei de Parcelamento dos Solos, que é uma outra lei. Essa lei vai dar diretrizes para você poder subdividir os lotes. Onde alterou lá de 300 metros quadrados para 150 metros quadrados o lote? Na Lei de Parcelamento dos Solos. Então, essa é uma lei também muito importante que afeta a cidade como um todo, né? Como você fazer a subdivisão de todos os lotes, quanto você tem que doar para o município, quanto que você não tem que doar para o município. Então, essas duas leis, o Código de Obras e a Lei de Parcelamento dos Solos, elas definem características para onde a cidade vai. Então, de forma geral, a Lei de Parcelamento dos Solos define a parte de subdivisões e loteamentos, e o Código de Obras define a questão de construção, o que se pode construir e quais são as taxas que você tem que respeitar. O plano diretor é o plano diretor geral da cidade, mostra para onde a cidade vai. Então, ela inclui lá toda a questão de crescimento, zonas de expansão da cidade, quais são as áreas urbanas, quais são as áreas rural. Então, essa parte define todo, o macro da questão do legislamento da cidade. E quando que ele é revisado? Ele tem um prazo, ele tem uma revisão anual? Como é que é? Porque a cidade muda muito, ela é um ser vivo. O que o governo federal diz? O governo federal ele indica que essa revisão seja feita de 10 em 10 anos. Então, é feita uma revisão geral de 10 em 10 anos. Nesse período de 10 em 10 anos, não é que você pode fazer só a cada 10 anos. Você pode promover pequenas revisões nesse período de 10 anos para fazer atualizações e modificações que o prefeito, que a Câmara de Vereadores achar que tem necessidade. Mas a revisão geral mesmo, a revisão impactante é a cada 10 anos. Nós fizemos a penúltima revisão em 2010, aí a última revisão foi em 2022, deveria ter sido feita em 2020, não foi feito por conta da pandemia, né? E a próxima revisão provavelmente será feita em 2030, né? Para ficar a cada 10 em 10 anos aí a gente fazer essa revisão. Nessa última revisão do plano diretor, aumentou-se muito a questão do perímetro urbano. Nós tínhamos um perímetro urbano pequeno, o prefeito Paranhos ele expandiu bastante o perímetro urbano, trazendo aí uma facilidade para os loteadores, né? Por conta que antigamente o perímetro urbano, como era restrito, estava em poucas mãos ali essa questão dessa área urbana, né, onde poderia lotear. Então, facilitou muito, né, a questão do loteamento e facilitou muito as pessoas em adquirir o seu imóvel também. Hoje, em Cascavel, o imóvel é muito caro por conta disso, né, porque o valor da terra é muito alto. Então, a gente conseguiu área produtiva, inclusive, né? Então, a gente conseguiu dar uma maior acessibilidade para as pessoas. Quando você aumenta o perímetro urbano, você também aumenta o custo da prefeitura, né?
Eu acho que sim, mas a gente aumenta também a arrecadação, né? Então, eu acho que são duas coisas que caminham juntos. Vamos dizer, você aumenta um perímetro urbano, por exemplo, na questão ali... Vamos citar um exemplo, o condomínio Golf. O condomínio Golf é um condomínio que ele é afastado do centro da cidade, né? Mas tá, o que ele impacta para a prefeitura? Lá as pessoas, né, um condomínio de alta renda, então não vai precisar levar CMEI lá, não vai precisar levar a escola municipal, a própria população, né, que vai morar lá, eles não dependem desses serviços públicos. Então não vai onerar a prefeitura, vai onerar no quê? O transporte público, você tem que levar lá o transporte público, né, as pessoas vão trabalhar lá, tem que ter acessibilidade, e não vai trazer um impacto grande nessa questão. Mas quando você leva um conjunto de habitação popular, que eu trabalhei muito, para um local mais isolado, aí sim você impacta o poder público. Por quê? Porque daí você tem que levar o CMEI, você tem que levar o posto de saúde, você tem que levar o CRAS, você tem que levar uma unidade de segurança. Então, aí você acaba onerando mais o poder público. Aí, mas também tem a arrecadação dos impostos ali. Isso, então acaba trazendo de forma geral. E qual que é o maior cuidado na hora de pensar numa expansão assim da cidade? O maior cuidado é você não criar grandes vazios urbanos no meio da cidade, né? A expansão da cidade é muito importante, né? Mas você tem que tomar um cuidado que esse crescimento ele seja de forma ordenada. Nós não podemos criar muitos loteamentos e deixar vários vazios urbanos dentro da cidade. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque senão fica regiões muito isoladas sem o poder público atuante ali. Vamos na primeira então aqui. Não pode ter muitos loteamentos, mas você me falou no começo aqui que tem 55 loteamentos em aprovação. Como é que é essa? Assim, é importante que a cidade está em crescimento. Hoje, você até citou no começo do podcast, será que tem mercado para tudo isso? Hoje nós temos uma estimativa que 25% a 30% da população de Cascavel mora de aluguel. Então, 1 a cada 4, 1 a cada 3 pessoas acabam morando de aluguel. Então, nós precisamos, isso às vezes acaba sendo um problema, né? Muitas famílias são afetadas por esse aluguel, né? Financeiramente. Às vezes a pessoa ganha R$5.000 por mês e paga lá R$1.500 de aluguel. Então, isso aí impacta bastante. Então, a ideia é ampliar para que mais pessoas possam ter o acesso à moradia. Tá. Eu vou começar a entrar nas questões técnicas aqui, mas deixa eu colocar aqui. Revisão nós já falamos. Você tem os dados ali, o IPC trabalha muito com os dados de crescimento populacional, né? Porque não tem como tomar uma decisão sem olhar os dados. E eu lembro que lá no painel, o Marcos ainda falou assim, parece que o censo mostra um número, mas a realidade parece que é outra. Como é que o IPC olha para um dado que está crescendo 30 mil pessoas por ano, mas na verdade 10, 15 mil pessoas por ano, mas está crescendo 30? Nós temos o censo, ele, depois que ele é feito, né, toda casa a casa, ele tem um número fixo, né? Vamos dizer, chegou lá em que o censo tem 348 mil pessoas morando em Cascavel no ano de 2022. Os próximos anos, eles não fazem um crescimento, eles não vêm aqui novamente e vão fazendo, são feitos por estimativas. Então a gente percebe que durante esses 10 anos que é feito o censo, nesse período varia muito. Então, hoje nós estamos ganhando, normalmente, em torno de 8 mil pessoas ano na população de Cascavel. Então, nós percebemos aí pela quantidade de alvará de construção, pela quantidade de atendimento da gente na saúde, na educação, a quantidade de pessoas que vêm chegando em Cascavel. Então, tem muitos outros indicadores que não é o censo. Isso mesmo. Nós acabamos usando esses outros indicadores para ver que a cidade está crescendo muito mais do que é apontado pelo censo. E a gente está falando até... Você está participando do documentário lá da região norte, né? A região norte, pelo último censo, tinha 186 mil pessoas. Quase metade da população de Cascavel inteira. E aquela região demanda de uma força de logística e de mobilidade muito grande. Mas também tem a questão desses centros de bairro, né? Como é que vai funcionar esse centro de bairro? Nós estamos foi criado no último plano diretor, né, centros de bairro. O que é o centro de bairro? Na avenida principal do bairro, né, na avenida lá do Floresta, acho que é Papagaios, né, foi criado um centro de bairro. Nesse centro de bairro, a gente acaba mudando, né, totalmente a lei do plano de diretor de uso de ocupação do solo desse local. Então, a gente lá, em todos os bairros, normalmente a gente solicita que tenha um recuo de 3 metros na frente do lote. Então, a pessoa pode só construir, não pode construir na divisa, tem que recuar 3 metros para poder começar a construir. Nesse centro de bairros, a gente leva
a pessoa poder construir na divisa. Por quê? Porque vai ficar mais atrativo ao comércio nessas regiões. Então as pessoas vão poder passear ali, ver na vitrine. Vamos pegar aqui, ó. O Fábio vai colocar na televisão, na TV aqui. Vamos pegar aqui. Opa. Acho que no Geoportal acho que seria melhor para ver, né? No Geoportal fica melhor para ver, mas aí dá para a gente ter uma noção, né? Você está jogando na tela aí do podcast, Fábio? Aqui tá Papagaios, né? Vamos ver aqui, descendo aqui, tá o Irani tá aqui para baixo. Aqui tá o Irani. Então, por exemplo, nessa rua aí foi criado o centro de bairro. Hoje ela já é uma rua comercial, né? E nessa mudança do plano diretor nós incentivamos ainda mais que essa daí seja uma zona mais aquecida por conta do comércio. Muito bem. Cada bairro foi criado o seu centro de bairro. Então isso daí vai favorecer quem? A pessoa não sair lá do Floresta, sair lá do Interlagos para vir comprar no centro. Então a gente fortalecendo o comércio local, a gente consegue gerar mais emprego no lugar, gerar mais renda para aquela população, para que a pessoa possa gastar no próprio local onde mora. Tá. Vamos entrar aqui na primeira pergunta aqui. A primeira, quem me mandou é um cara que você conhece, chamado César. Bela Casa e Okada. Sabemos que hoje em Cascavel existem muitos loteamentos e condomínios irregulares, principalmente nos arredores da cidade, onde áreas rurais são subdivididas e vendidas sem nenhuma infraestrutura e a ocupação vem crescendo bastante. Existe um movimento para querer regularizar essas áreas. Você não acha que se fizer essa regularização e permitir o uso dessas áreas vai estar beneficiando quem fez errado e prejudicando quem trabalha corretamente? Concordo com ele. Quando houve a pandemia, houve uma grande expansão da zona rural. Todo mundo queria comprar uma chacrinha, comprar um terreninho na zona rural, né? Isso não é errado, né? Você pode adquirir uma área rural, desde que seja respeitado o tamanho mínimo dos lotes da zona rural. Mas algumas pessoas acabaram aproveitando dessa situação e criando loteamentos irregulares na zona rural. Então você não pode pegar um sítio lá, uma chácara, e particionar ela em 20 partes, sem levar a infraestrutura, sem levar a água, sem levar a luz, sem levar a rede de esgoto para esse local. Então fizeram isso de maneira irregular e que acabaram trazendo um problema para o município. Porque se você pega na zona rural e coloca lá 30 casas num sítio pequeno, você está fazendo um parcelamento irregular do solo. Isso é uma lei federal, você não pode parcelar sem a prefeitura aprovar. Por quê? Porque senão você vai gerar um problema social naquele lugar, né? As pessoas vão estar lá sem a condição mínima de viver naquele local. É aquele coeficiente que você falou, olha, para tantas pessoas precisa um CRA, precisa um posto de saúde, precisa uma escola. Isso, transporte público, coleta de lixo. Então essas pessoas acabaram loteando e acabou gerando um grande problema social nessas chácaras. E se regularizar, acaba prejudicando quem está fazendo certo. E como é que busca uma saída dessa? Como é que é? Hoje foi mapeado, né, junto com o GAEMA, junto com o Ministério Público, em torno de 150 loteamentos irregulares na zona rural de Cascavel. Muitas pessoas às vezes procuram a gente e falam assim, Vinícius, como que faz para regularizar isso? Para fazer a regularização disso, a pessoa tem que levar lá toda a parte de infraestrutura. Meio-fio, calçada, asfalto. Vai ser um loteador. Um loteador de forma regular. Aprovação da prefeitura, aprovação do órgão ambiental. E tem que ter lá todas as anuências da Copel, da Sanepar. E as pessoas não acabam não... Exatamente. Eles acabam não fazendo... Não vai regularizar nunca. Não vai regularizar nunca. Né? E vai ficar lá do jeito que está. Vai ficar lá do jeito que está. Agora está havendo uma redução do número de novos loteamentos por conta desse trabalho de fiscalização que a gente tem feito, né? Então, estancou o problema ali. Quando a pessoa só passa lá o final de semana, vamos dizer, a pessoa tem uma chacrinha lá, mas a pessoa só vai lá no final de semana, só uma carne e tal. Esse aí não vai gerar um problema pra gente. Por quê? Porque a pessoa não vai morar lá. Então, o serviço básico de saúde ela vai ter aqui na cidade, né? E dessa forma, então esse daí é um problema que acaba não trazendo pra gente. Mas a partir do momento que as pessoas vão morar lá... Não traz o problema, mas continua sendo irregular. Continua sendo irregular. E pode ser notificado, tem que tirar a casa, destruir a casa que está lá? Se houve uma questão... normalmente ela é penalizado quem fez o loteamento. O loteador que fez de forma irregular. As pessoas que moram, não.
Isso vem de encontro, acho que uma pergunta que o Bola fez, o Luiz, da LL, você conhece ele também? Conheço. Ele perguntou a questão dessa nova... É uma audiência pública que vai ter. Na semana que vem vai ser uma pode falar audiência pouquinho pública disso daí? só para falar sobre as chácaras de recreio, né? Sobre alguns loteadores acabam pressionando o município por conta dessa regularização, né? A gente quer estancar esse problema, que as pessoas não façam mais loteamentos de forma irregular, e alguns loteadores eles querem regularizar a situação dele. Mas hoje o nosso Código de Obras, a nossa Lei de Parcelamento dos Solos, permite eles regularizar a área deles, desde que eles levem toda a infraestrutura para a área. A gente não pode regularizar isso daí tudo, essas 150 chácaras irregulares, e o poder público ter que fazer toda a parte da infraestrutura no local. Senão fica fazendo... Deixa eu ver aqui, ele escreveu alguma coisa que era reduzir para 5 mil metros, alguma coisa que deixa eu achar a pergunta dele. Tem aqui. um projeto de lei na Câmara Federal para reduzir o tamanho mínimo das áreas Esse aí que ele falou. Rural para Isso 5 aí. metros. Mas isso vai gerar um grande problema social. Vamos dizer, se a gente subdividir tudo que é na zona rural em 5 mil metros quadrados, vai ter um grande número de pessoas morando lá na zona rural. E essas pessoas vão depender de escola, vão depender do transporte coletivo, vão depender da coleta de lixo. Como que você vai conseguir fazer o atendimento? Hoje na zona rural de Cascavel a gente não faz coleta de lixo. Como que essas pessoas vão levar o seu lixo? Como que vai destinar isso? Vai ser um problemaço. Vai ser um grande problema. Mas esse é um projeto de lei, né? Eu acredito que o governo federal jamais vai... Não vai passar? Não vai passar. Isso tem uma força óbvia, contrária a isso. Contrário. Também. E outra coisa, vamos dizer, o cara tem um aviário, né? E se instala uma chácara ao lado do aviário dele. Então, daqui a pouco, quando tiver bastante pessoas morando lá... Vai contaminar todos... exatamente. As pessoas, fecha o aviário. Então, vai criar um problemaço vai em criar escala. um problema também com os nossos Saúde agricultores. pública, E com os nossos agricultores, né? Daqui a pouco o cara tem um aviário lá há 30 anos, se instala um centro urbano do lado dele, ele tem que fechar o aviário dele, fechar a unidade de produção de leitão, fechar toda essa parte. Então você acha que não passa isso? Não passa. Tá. O Leandro colocou uma outra situação aqui, que os imóveis em parcelamento de solo de glebas não loteadas dentro do perímetro urbano que ficam destinados no parcelamento como atividade pública de 2012 para trás, nos últimos 20 anos, quando o município já fez devidas regularizações. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando você vai fazer a doação para a prefeitura, tem muito terreno central aqui na região central que é da prefeitura. E que não sendo utilizado, né? Estão sendo utilizados e às vezes não está no nome da prefeitura. Está ou não está ainda no nome da prefeitura? O que pode ser isso? Será que pode ser leiloado? Será que pode abrir uma licitação? Hoje nós temos aí, o município tem mais de 400 áreas dentro, né, da cidade com terrenos urbanos, né? Nós estamos fazendo um trabalho agora, a partir do momento que eu entrei na presença do IPC, a pedido do nosso prefeito Renato Silva, nós mapeamos todos os lotes públicos. Então nós temos lá um mapa, lá no GEL, com todos os lotes públicos mapeados. E dentro de cada lote tem essa utilidade. Vamos dizer, tem um lote que está reservado para a Secretaria de Educação, um lote que está reservado para a Secretaria de Saúde, um lote onde a gente vai fazer casa popular. Então a gente fez todo o mapeamento disso e a gente está fazendo a destinação de cada lote. Existe sim muitos lotes ainda que estão vagos? Existem, mas isso daí é como se fosse uma reserva de mercado. Vamos dizer, quando sai um loteamento, 15% daquela área do loteamento o loteador tem que doar para o município. Quando não tem nenhuma casa no loteamento ainda, não tem o porquê a prefeitura construir uma escola, construir um CMEI naquele local. Sim, é uma reserva técnica. Reserva técnica, mas a partir do momento que acaba aquele loteamento acaba se expandindo, as pessoas acabam construindo, quase fechando o loteamento, aí sim é a hora do poder público construir uma escola, construir um CMEI naquele local. Mas a gente não pode construir de imediato, senão vai ficar totalmente sem utilização. Tá, o Luiz também complementou a pergunta dele ali, que parece que tem uma lei de mudança ambiental das APPs, que era de 30 metros, que é uma lei federal também. Vem para 15 metros. Na verdade, não é uma mudança nessa legislação. O que diz a legislação? A área de preservação permanente continua como 30 metros, se reduz para 15 metros quando? Quando já tem um loteamento antigo aprovado próximo do local. Então, quando o rio está canalizado, a área de preservação permanente está descaracterizada, aí sim, se tiver uma autorização ambiental, pode se reduzir para 15 metros. Tá bom. A Cirlei Trezessiak, aqui ela mandou umas perguntas também.
Tem alguma área que recebe maior atenção no plano diretor? Agora não sei se ela fala de área imóvel ou área de serviços, por exemplo. Hoje nós temos, de forma geral, né, a cidade foi beneficiada do aumento do perímetro urbano de forma geral. Nós percebemos que nós crescemos muito para a região norte e outras regiões houve um pequeno crescimento, são regiões de mais fácil acesso, como ali atrás da FAG, essa região atrás do Santa Cruz, é uma região que ela não precisa atravessar a BR. Então, nessa mudança, alteração do plano diretor, a gente quer voltar que a cidade comece a crescer mais por aquele local, por conta que você é uma facilidade de transporte urbano, facilidade de mobilidade. Então, nós queremos expandir mais essa região e menos a região norte, porque hoje já tem muitos moradores naquela região. Então, a gente tem que crescer para outras cidades. A região sul também, a gente incentivou também bastante o crescimento. São regiões que estão essa outra pergunta, então você já está complementando. Então, você tem a região norte, você vem para a região sul, que vai sofrer um impacto grande ali, com a questão das trincheiras, né? Isso mesmo. Hoje nós temos em projeto a trincheira do Cascavel Velho. Estamos concluindo a rua de acesso do 14 de novembro. Vamos fazer um binário entre a rua General Osório e a rua Souza Naves, que vai facilitar bastante o trânsito, o acesso para aquela região. Falando em trânsito aqui, você falou assim, as cidades precisam ser mais caminháveis. Vou olhando como motorista, tá? Tô andando na rua ali, por exemplo, rua Duque de Caxias. Tô andando ali, tem 2 pistas para o carro, uma é para estacionamento e outra para bicicleta, mas eu não vejo bicicleta. Será que é só eu que não vejo bicicleta? Claro que a mobilidade de bicicleta, patinete elétrico, mas parece que a gente tá, de novo, como motorista leigo, cara, não é possível ter essa faixa aqui parada, o comércio ali precisando estacionar, ou virar estacionamento para o comércio, ou podia ser mais uma via de carro, e aí você tem um trânsito totalmente condensado ali em 2 faixas, sendo que uma está subutilizada no meu ponto de vista, eu posso estar errado. Eu concordo com você, né? Eu acredito que hoje, só para você ter ideia, nós temos um projeto lá do Fomplata, que é um recurso do governo passado ainda, né? Que a gente pegou. E um dos itens que a gente tem que estipular nesse financiamento é a construção de ciclovias. Então, nós temos aí 30 quilômetros de ciclovias a serem implantadas ainda no nosso município. Então, vai dar um bafafá geral, porque nós vamos fazer muito mais ciclovias. Eu entendo o comércio precisa de vagas, né? Eles ficam chateados quando a gente faz uma ciclovia e acaba tirando vagas de garagem. Entendo que sim, precisa ter um local para o carro parar. Só que entendo também que a gente precisa incentivar as pessoas a usarem meios alternativos de transporte. Não dá para pegar uma rua paralela? Por exemplo, pega Tito Mufato, ali é um caos, cara. Meu Deus do céu. É difícil, mas por exemplo... Eu já deixei de parar em vários lugares ali, pegar a minha Heineken. Por conta que não tem local para estacionar. Mas ao mesmo tempo também, como a gente vai incentivar as pessoas de andarem a pé, como a gente vai incentivar as pessoas de andar de bicicleta... Mas manda pra rua de baixo. Hoje, se a gente pensar como um macro, claro, eu sou leigo, de mobilidade, um negócio básico. Que às vezes eu passo lá na frente, me dá falando assim, poxa vida, isso aqui é um caos. Tancredo Neves, tem uma vaga exclusiva para ônibus, certo? E a gente fica bravo, porque lá tem 2 vagas, mas você está dirigindo ambulância também. O carro, entendeu? Então a gente tem que pensar a sociedade como um todo e não uma classe só. Hoje Cascavel tem mais de 50, 60 mil pessoas que usam transporte coletivo todo dia. Eu acabo não usando transporte coletivo, acabo usando carro. Então eu sempre vou ter a visão do que vai ser beneficiado para mim. Mas para a pessoa que está dentro do ônibus, a faixa ali é muito importante. Eu já acho que aquela faixa, lei do ônibus é importante, mas acho que é muito mais fácil para o resgate, né? É ambulância, quanto é usado pelo corpo de bombeiros, pelo SAMU, aquilo ali. Tudo impacta, né? A pessoa fica brava até precisar de um serviço desse e ter que ganhar velocidade para chegar no hospital. Ganhar velocidade. Então... A mesma coisa da ciclovia. Às vezes a gente não tem a noção de quantas pessoas andam de bicicleta naquele local. Na Duque de Caxias foi algo bem polêmico, mas o que acontece? As ciclovias precisam ser interligadas. Então, com a nova ciclovia na Carlos Gomes, teve que passar na Duque de Caxias para ligar a ciclovia até a Avenida Brasil. Centro de Convenções. Centro de Convenções e Eventos. É um projeto que está sendo encabeçado pelo nosso engenheiro Sandro, né, a pedido do nosso prefeito Renato. Vai sair ali no final da Avenida das Torres. Ele vai ligar no Ecopark lá? Isso, bem próximo. Ele fica atrás do Ecopark.
Então, a Avenida das Torres, agora a gente está fazendo uma série de reuniões junto com todos os proprietários das áreas ali. Ele vai passar para a área de 6 proprietários. Então, provavelmente os proprietários ali vão fazer um consórcio para a criação da Avenida das Torres até o centro de eventos, chegando até o contorno. Então, a nova expansão ali de Cascavel para aquela região. É bem importante. E ali tem que ser... Na verdade, quem que vai fazer o asfalto? Quem que vai levar toda essa Mas tem que ser indenizado, né? Não. Não? Os proprietários entraram num consenso e eles Que é melhor mesmos... para eles, lógico. Como a cidade vai crescer para aquele Vai local... passar uma avenida na minha... Nossa, não quero. Melhor coisa do mundo, né? Eu queria ter uma área que passasse uma avenida bem no meio, né? Não é que tem uns que é capaz de não querer mesmo. Mas já está um consenso entre os proprietários, eles vão se reunir para fazer um consórcio para concluir essa avenida. Outra coisa, mudança bem drástica que foi no plano diretor, que impacta hoje numa desinformação grave no mercado, é a questão do potencial de uso do terreno para vertical, né? Para verticalizar. Antes, onde cabia um prédio de 20, hoje é um prédio de 40 andares. Isso mesmo. Adensou bastante, né? Adensou. E como é que fica o impacto disso no centro, nesses centros de bairro? Também, o centro de bairro também pode subir mais também, né? Não podia. No centro de bairro houve um adensamento, mas não é algo que vai impactar, por exemplo, na questão de trânsito e mobilidade do local. No centro, nós incentivamos principalmente a Avenida Brasil com um coeficiente de aproveitamento bem alto para que os prédios possam voltar para a Avenida Brasil, para que possam se construir novamente no centro de Cascavel. Onde tem aqueles prédios de 2, 3 andares... Então, foi intencional. Foi intencional, para as pessoas que acabam demolindo aqueles prédios e construam prédios altos e aproveitando toda a parte que ali no centro tem tudo, né? Então, a gente vai ajudar bastante as pessoas não precisarem também usar o carro, né? Hoje, as cidades modernas, as cidades onde a gente pensa, trazer que as pessoas possam mais andar a pé, como você citou, das calçadas. Na semana que vem, a gente vai fazer um lançamento para a conservação das calçadas, né? Calçada Segura vai ser o nome do programa, para que as pessoas possam fazer tudo a pé, para não precisar ficar tirando o carro da garagem, para não gerar um grande congestionamento. Então, nós adensamos isso daí bastante. O Country antes não podia fazer prédio, né? A gente aumentou também bastante agora essa prédio bem alto, de aproveitamento no Country e outras regiões da cidade. Tá bom, vamos ver o que mais tem aqui. O que o investidor deve esperar da cidade de Cascavel? Bom, uma cidade que cresce desse jeito aqui, falta imóvel, né? Falta imóvel. Como eu tinha falado, né, cerca de 30% da cidade paga aluguel. Então, nós temos hoje falta muito imóvel em Cascavel, né? Tem muitos lançamentos, tem muita coisa, mas Cascavel ainda depende muito ainda de aluguel. Então, a gente precisa que essas pessoas, principalmente as pessoas que, né, ganham menos, né, que seja incentivado essa questão de construção de novos imóveis para esse público. Um comentário que teve lá, claro, aquela região do centro cívico de Cascavel ali, que você tem ali... Prefeitura, Câmara, Associação Comercial, Associação dos Municípios, você Ministério tem Público, shopping, Ministério Público, Polícia Federal vai ser ali também? Polícia Federal, perto da rodoviária. O que mais que vai ser aquilo ali? O que tem previsto além disso ali? Além disso, nós estamos prevendo também um centro administrativo da Prefeitura, né? Hoje a Prefeitura paga aluguel ali no antigo Lembrasul. Nós estamos com um projeto, a pedido do nosso prefeito, para fazer uma reforma da Prefeitura e a criação de um prédio anexo de um centro administrativo. Nós temos a ideia também de incentivar aquelas regiões com mais estacionamento, mais calçadas. Temos também a ideia de levar outros órgãos do Estado e da própria Prefeitura para lá. Hoje a Secretaria de Educação nossa fica aqui na Erechim, né? Então fica bem longe para as pessoas que usam a secretaria tudo disperso. Tudo disperso. A gente criar um centro administrativo da prefeitura naquele local. Tem prazo ou não? Nós estamos trabalhando com projetos. Eu acredito que o ano que vem aí a gente consiga definir bem a questão dos projetos para daí sim buscar o recurso. Mas é algo gradativo, né? Não vai ser algo que vai ser feito de um ano para o outro. A gente vai mudar todos os setores da prefeitura para aquele local, né? Mas em torno aí, a gente faz um trabalho aí de 4 a 8 anos para fazer essa migração. Qual você acha que é o maior impacto do plano diretor? Quando você bate o olho e fala assim, cara, isso aqui vai mudar demais a cidade. O que é o teu olho, assim, que brilha teu olho? O que mudou a cidade?
O nosso, na alteração do plano diretor, o tamanho de lotes, né? Foi para 150 metros quadrados. Isso daí mudou toda a concepção, né? O lote mínimo de 150 metros, para as pessoas poderem adquirir o lote. O que acontecia muito? Todo mundo fazia. Comprava um terreno, fazia 2 casinhas no terreno e fazia um condomínio. Cascavel, se não me engano, tinha mais de 30 mil condomínios de casas. Meu Deus. Então, isso daí impactou, porque a pessoa não conseguia subdividir o terreno. Hoje, a pessoa já vai e compra o lote no tamanho lá de 150 metros quadrados. Então, acho que isso impactou muito. Outra coisa também que... Foi polêmico, né? Foi bem polêmico. A expansão do perímetro urbano. Isso daí, agora, ao longo dos anos, aí, a gente vai ter 10 anos para a gente ver se foi algo positivo ou negativo. Eu acredito que isso foi algo muito positivo. Mas daqui 10 anos a gente vai falar, pô, a gente deveria ter aumentado para cá, aumentado para cá. Então a gente vai fazendo essas correções conforme o tempo vai passando. Vou fazer uma viagem virtual por Cascavel aqui. Cadê? Fábio, põe na tela lá. Falando igual o Datena, né? Põe na tela. Datena, você foi longe. Helicóptero. Se você lembrar, você comenta, tá? Tá. O que tem previsto aqui? Por exemplo, na região do Interlagos. Região do Interlagos. Rua Poente do Sol. Essa obra vai para licitação. Rua Poente do Sol é uma avenida, né? Começa aqui embaixo. Ela vai ligar até a Avenida Piquiri. A Avenida Piquiri ficou pronta o ano passado, né? Nossa, mudou aquela região, né? Uma cara nova. Ficou bonito. Então, Rua Poente do Sol, a gente vai fazer um binário. A gente também está com a ideia... Não, se você quiser, Eduardo, eu vou passando no mapa aqui. Se eu coloco o dedo aí, eu dou o zoom. Hoje nós temos aqui, falta ligação do Tropical aqui com a Avenida Jorge Lacerda. Falta um trechinho para fazer essa avenida. Esse aqui é um projeto também que a pessoa vai sair da FAG e vai chegar até na Jorge Lacerda por essa avenida. E como é que vai fazer esse viaduto aí? Na verdade, não precisa fazer já existe o viaduto. Hoje lá a pessoa já consegue contornar o viaduto, né? A pessoa só não consegue passar por essa avenida. A gente vai ter que fazer um novo processo. Mas vai puxando aqui, ó. Segue a avenida aqui. Essa avenida cruza já aqui, vai passar até na Marechal Cândido Rondon, sai aqui no segue Bela Vita aqui e vai ligar até na Avenida Piquiri. Então vai trazer toda a região norte de Cascavel podendo fazer um contorno. Essa rua aí, ó, nós temos a rua Expresso Norte, que nós vamos fazer também uma interligação puxa um pouquinho. Aqui, ó, esse loteamento novo aqui, ó. A gente vai fazer a extensão dessa rua. Pantanal aqui. Do lado do Pantanal. Essa rua aqui. Aqui. É a Rua Sócrates. A Rua Sócrates, ela vai caminhar até o Floresta. Vai puxando ela. Você vai ver que vai ser a Rua Expresso Norte. Nossa, vai ser um corredorzão aqui, cara. Um corredor até chegar lá no Lago Azul. Nós estamos fazendo todo o asfalto do Lago Azul hoje. Caraca! Essa é uma região também que vai começar a se expandir bastante. Hoje são chácaras, né? As pessoas vão acabar construindo vai habitações. Ter que regularizar aí. também. Já é regularizado, mas vai começar a ampliar bastante. É forte a divisão da rodovia aqui, né, cara? Você vê que densa bem aqui depois. Rua Ipanema, a gente também está programando um binário da Rua Ipanema com a rua aqui paralela a ela. A Rua Ipanema é a rua que vai sair que vira Rocha Pombo, né? Que vai até do BR-277. E esses viadutos que vão dar conta? Nós temos hoje projeto de 2 viadutos aí para o local. A Rua São Gabriel, que é a rua paralela à Rua Jacarezinho, e o viaduto da Rua Corbélia. Acho que para o outro lado, não? É aqui, ó. Isso mesmo. Aqui é o Jacarezinho. E a São Gabriel, que é São Gabriel é aqui, ó. Isso. Nós terminamos a obra agora da Avenida das Torres. Vai ter mais um prolongamento. Vai dar 200 metros um viaduto do outro aqui. 200 metros um viaduto. Ele vai ser provavelmente um binário. Até a Avenida das Torres, que vai facilitar bastante a região norte. Nossa, cara. O prolongamento da Avenida das Torres daqui Só falta esse trechinho aqui, ó. Só falta esse trecho. Até ligar a Rua Jacarezinho. Passar ali por dentro da... Espetacular, hein, cara? Sede campestre comercial. Tá, vamos sobrevoar mais aqui. Binário Belém-Manaus. Essa daí vai ser uma obra que vai ser bem impactante. Essa Manaus tá intransitável já, né? Dá a impressão que vocês não estão vendo, mas já viram, né? Já vimos. Mas só que tem 2 obras. A gente pergunta, será que os caras não passam por aqui, não? Mas só para implantar esse binário é uma confusão com os próprios comerciantes do local. Quem tem um comércio no local não quer que vira binário. A população em geral quer que vira binário. Então é uma série de Mas a cidade desafios, né? Que a gente tem que
Tem que É igual não fazer o querer prédio no convencimento das country. Como é que não pessoas. vai querer prédio no country? Mas muitas pessoas não queriam. Eu Então, lembro, eu fui na audiência pública lá, foi uma guerra. Viram O que mais? Vamos ver aqui pro lado do lago municipal aqui. Lago Municipal. Nós vamos reformar o lago. Essa obra a gente deve licitar daqui 60 dias mais ou menos. Um investimento aí de torno de 15 milhões de reais essa primeira etapa. E tem várias outras etapas aí. Hoje já é um cartão postal de Cascavel. E depois da reforma vai ficar muito mais bacana. E essa área aqui debaixo do lago não vai mexer nada nela? Aí nós vamos fazer o viaduto, as rotatórias do viaduto da Rua Munique com Que é a essa aqui que Valdemar liga- Casagrande. Então, nesse trecho aqui vai ser feito 2 rotatórias. Então vai utilizar Vai fechar o bastante trevo da peça. Portal, não? Vai fechar o trevo da Portal, depois dessa obra concluída. Tá. Rua da Lapa, vai ser feita essa abertura também. Nós estamos com um projeto aí para Ah, aqui. fazer Que aqui pega uma estradinha de... Rua- Acho que é o único paralelepípedo que eu conheço Cascavel é aqui. então esse trecho aí de fazer essa desapropriação Vai também. valorizar bem esses imóveis. Rua aqui, Cuiabá e né? Rua Vitória, né? Já é binário hoje, a gente fazer um alargamento da via, uma requalificação da via. Vamos voltar aqui para... Hoje, viaduto 14 de novembro, que é que a gente impacta bastante, né? Rua Souza Naves. Então, a Rua Souza Naves vai fazer a subdivisão e vai virar um binário. Souza Naves com General Osório. Caraca, meu. Ligação da BR-2. Esse aqui que você chama de vazio urbano, isso aqui? Isso. Mas é área de preservação? O que que é? O que acontece? Quando Cascavel foi criada há 75 anos atrás, tinha o centro de Cascavel e tinha várias chácaras, várias glebas que falam, né? Áreas não loteadas. Então, a cidade foi se expandindo e áreas como essa daqui, como as chácaras estavam, elas não foram loteadas. Está na mão de poucas pessoas, né? Hoje É o proprietário, então, que... tem um proprietário antigo que acabou não Não quer dizer que está loteando. irregular, só não Não. construiu nada. Não construiu nada. Aquilo ali continuou como uma gleba e a pessoa acabou, né, segurando aquilo ali por conta de especulação imobiliária. Isso daí causa um grande problema para a cidade. Por exemplo, um vazio urbano no meio da cidade, hoje, por exemplo, você não consegue ter um acesso de um bairro com outro por conta dessa gleba no meio dos bairros. Então, isso daí acaba prejudicando bastante a cidade. Então, mas isso daí automaticamente, né, com o tempo, Com o tempo vai resolver. vai pegando preço e as pessoas vão acabando vendendo e para novos loteadores. Aqui é o lugar onde você nasceu? Você nasceu no Isso, Guarujá? Guarujá, Rua das Olha aí. Orquídeas aqui, é um bairro onde eu nasci, meus pais Das moram lá até Orquídeas? hoje. Acho que eu morei na Rua das Orquídeas, sabia? Não. É uma região também que Logo meu pai veio Cascavel, minha mãe veio pra Cascavel, acho que foi aqui. Já tá ligando aqui, ó. uma região de Cascavel também que vai crescer, né? Estamos já com vários loteamentos aprovados aqui. Não tem ao região que entorno. não vai crescer aqui, né, Vinícius? A região norte de Cascavel agora ela vai verticalizar e vai mais a questão de construção de novas habitações, mas o loteamento vai dar uma estancada. Lá na região norte. Isso, até por conta do tráfego. Aeroporto, nós estamos com vários projetos aí de ampliação dos aeroportos. Ontem nós tivemos até uma reunião junto com a Laura da Transitar, nossa presidente da Transitar, a pedido do nosso prefeito Renato Silva. Nós estamos aí com um projeto de ampliação do pátio da Aeronaves. Hoje nós temos um pátio, hoje o pátio da Aeronaves cabe em torno de 3 aviões. Dá um zoom no aeroporto lá, ó. Hoje o pátio nosso cabe 3 aviões. Caraca, é verdade, cara. E nós temos uma demanda grande de estacionamento das aeronaves. Para que a gente possa ter mais voos, nós precisamos ter mais locais Mas para vai que os explodir aviões... pra onde daí? Na lateral, Porque aqui não pode estar, né? Aqui não Esse daí pode. vai ser demolido. Esse daí Demorou, né? Esse aqui tá deixando feio o lugar ali. Esse é o antigo terminal de passageiros que Sim. é utilizado hoje... É pra pelo memória Corpo de aquilo ali? Bombeiro. Não. Na verdade, é para utilização do Corpo de Bombeiros. A gente precisa de uma equipe do Corpo de Bombeiros, né? 24 horas no aeroporto para que, caso, né, uma Mesmo sem avião. mesmo sem avião. Para poder decolar e para poder pousar, tem que estar a equipe lá. Espaço parece que tem. A gente vai fazer aí o novo pátio de aeronaves, que vai ampliar a questão dos voos. Então tá. Aqui, pro Aqui lado na região também dos prédios lá do Chico Simeão, né? Aqui, né? E já está com o loteamento bem avançado. Tá, eu fui lá ver. Nossa senhora. Vai ser uma nova pensa- cidade aí, né? Bastante coisa para crescer, Cara, arrojado, expansão. hein? Nós temos bastante condomínios fechados aí nessa região Pra essa também região sendo aqui. aprovados. Aqui, né? De maneira geral. A expansão ali da Avenida das Torres vai mudar bastante a cara daquela região, né? Tem algum Aqui lugar? vai ser mais ou menos o nosso... nesse prolongamento da Avenida das Torres vai ser mais ou menos aqui nosso centro de eventos. Uhum. Vai trazer bem próximo. Ó.
Do lado do autódromo aqui, tem uma Lá coisa? do autódromo já temos, né, aí vários loteamentos sendo construídos ali, o El Amor e os outros loteamentos nessa região aqui. Aqui, ó, o El Amor. Aqui. Agora, nós vamos licitar a rua Clodoaldo Ursulano, que é uma rua ali na região do Santa Felicidade. Ecopark, vai sair o Ecopark Santa Cruz, que vai ser uma obra que vai impactar bastante, são 36 milhões de reais de investimento, Daí é aquela obra... que vai ligar o Ecopark hoje, que é ali no final da Avenida Aqui. Brasil, né? Vai levar ele até Tancredo Neves. Aqui, né? Isso. Então ele vai subir uma obra de 36 milhões de reais, vai mudar a cara também daquela região. Uma abertura de uma rua aqui que vai ser feita pelo próprio empreendedor, nesse local aí, ó, rua, essa travessa aí, Fagundes Varela, atrás do fórum. Essa região aí também vai ser loteada. Aqui é área nobre já, né? Área nobre. Olha o fórum eleitoral aqui. E a previsão para tudo isso? 5, 10 anos? Como que é feito a questão, por exemplo, do trabalho de projetos do município? O município, primeiro, estabelecido tudo no plano diretor, né? Quais são as vias principais que a gente deve fazer, são as obras mais impactantes. Aí nós trabalhamos com um cronograma de elaboração do projeto. Depois que conclui a elaboração do projeto, vai para a parte de captação de recursos, e depois que você capta esse recurso, você vai soltando as obras aos poucos, né? Ainda mais quando se trata de vias, você não pode começar a reformar todas as avenidas da cidade ao mesmo tempo, senão o trânsito para, né? Então a gente vai fazendo obras prioritárias. Conforme os recursos vão entrando, a gente vai elencando as obras principais. Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui, mas eu acho que tá... Teve muitas perguntas que foram redundantes, né? Então eu acabei poupando aqui. Só as mais técnicas foram respondidas. E aí... Deixa aí tuas considerações aí, tuas portas abertas aí pro corretor de imóveis, pro proprietário de imóvel lá, entender um pouquinho mais do plano diretor. E também fica meu convite aqui para cada atualização dentro do evento. Aí você ir lá, dá uma palavrinha. Obrigado, Dar, pelo convite, né? Muito gratificante falar aqui um pouquinho hoje sobre o nosso plano diretor, sobre o que é o IPC. E as portas ficam abertas do IPC para quem quiser atendimento. Agora nós temos lá um canal de WhatsApp novo. Nós estamos aí programando fazer workshops junto com os arquitetos. Nós já estamos fazendo, né, junto com os arquitetos e engenheiros, e queremos expandir isso também para os corretores de imóveis, trazer mais informações para quem realmente aí trabalha comercializando, né? Porque às vezes a pessoa vai vender o lote, mas não sabe o que pode ser construído no lote e tal. Então E até, assim, saber o quanto está sendo investido em projeto, né? Quanto vai valorizar, vai ter essa valorização imobiliária, é fundamental. Uhum. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, né? Participamos do painel imobiliário, acho que foi um grande sucesso. Engrandeceu muito o evento. A presença de vocês lá foi fantástico. Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Obrigado por fazer esse trabalho aí de levar informação aí para toda a população de Conta Cascavel. com a gente. Então, pessoal, vocês já viram, né? Estamos amigos do governador. Tem dinheiro em caixa e o IPC está fazendo bastante projeto. Então, o futuro é brilhante. Cascavel vai crescer muito, né? E todo mundo vai ganhar com isso. Gente, obrigado por terem assistido aí, pela audiência. E fique atento aos próximos eventos, às novas informações aí, que sempre vai ter atualização do plano diretor e desse movimento da gestão pública para o mercado imobiliário. Beleza? Obrigado por ter acompanhado aí. Valeu.